Olá, pessoal! Nosso tema são as hemoglobinas, sua importância e sua regulação nas fases pré e pós-natal. O sangue é dividido em plasma e porção celular, sendo que dentre as células que o compõem estão as hemácias, leucócitos e plaquetas. As hemácias, também conhecidas como glóbulos vermelhos ou eritrócitos, são altamente especializados em transportar gases como oxigênio e o gás carbônico, e para tal transporte necessitam de um pigmento chamado hemoglobina. A hemoglobina, que dá a cor avermelhada ao sangue, é uma proteína básica e atua como componente essencial no transporte de gases, sendo que a sua principal função é absorver, transportar e liberar oxigênio para os tecidos durante a circulação sanguínea. Esse pigmento é constituído por duas partes, os grupos M e as cadeias de globina, que são essas fitinhas no desenho. Os grupos M, 4 no total, são sintetizados na mitocôndria e contêm um íon ferroso, capaz de ligar-se reversivelmente ao oxigênio. Enquanto as globinas, também 4, se formam em ribossomas específicos do citoplasma, sendo que sua formação é comandada por 4 diferentes genes do eritroblasto para formar as globinas denominadas alfa, beta, gama e delta. Por fim, ocorre o processamento e síntese final da hemoglobina no citoplasma dos eritroblastos. Os grupos M ficam numa bolsa hidrofóbica dentro da hemoglobina, protegendo o ferro da oxidação. Enquanto isso, as globinas ocupam o maior espaço da hemoglobina. As moléculas das globinas se associam em dímeros que depois formam tetrâmeros, sendo que cada um possui 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta, formando a hemoglobina principal do adulto, a hemoglobina A. Também há a hemoglobina A2, que possui 2 globinas alfa e 2 delta. Por fim, como ocorre ligação do oxigênio e gás carbônico à hemoglobina, durante a gestação há uma maior presença da hemoglobina fetal, que possui 2 cadeias alfa e 2 gama. Nesse quadro, nós podemos comparar a quantidade de cada uma dessas ao longo da vida. Conforme falado anteriormente, durante a vida de um humano, há diversos tipos de hemoglobina e em diversos locais. Por exemplo, no período embrionário, a produção de globinas acontece no saco vitelino, em que são produzidas as globinas zeta e epsilon, que formam as hemoglobinas Gower 1, Portland e Gower 2. Quando passamos para o período fetal, a produção das hemoglobinas passa a ser no fígado, posteriormente no baço e por fim na medula óssea, sendo que há também mudança na hemoglobina produzida, que passa a ser a hemoglobina fetal. A hemoglobina fetal apresenta uma afinidade maior ao oxigênio em relação às hemoglobinas A e A2, o que possibilita a captura do oxigênio circulante pelos vasos placentários e seu transporte eficaz ao feto. No entanto, o feto recebe apenas uma parcela do oxigênio respirado pela mãe, fazendo com que a hemoglobina fetal realize um controle rigoroso do gás, liberando-o pouco a pouco conforme a necessidade celular. Após 2 semanas do nascimento, os níveis de hemoglobina fetal caem em cerca de 10%, progredindo para níveis não mensuráveis nos próximos 6 meses de vida, chegando a corresponder a menos de 0,6% da hemoglobina total em um adulto. Durante a vida adulta, a produção de hemoglobina se mantém na medula óssea, mas a constituição das proteínas muda e são geradas as hemoglobinas A e A2. Esse fenômeno acontece pois durante a ontogênese ocorrem alterações fisiológicas ao nível das necessidades em oxigênio, que são acompanhadas de alterações na expressão dos genes das globinas. Isso leva a mudanças progressivas e sequenciais na expressão dos genes das globinas embrionárias, fetais e do adulto, permitindo a formação de diferentes tipos de hemoglobina. Quando temos redução na contagem de hemoglobinas, o transporte de oxigênio aos tecidos fica reduzido. Se a hemoglobina cair muito abaixo do normal, ocorre a anemia. Um dos principais fatores para o desenvolvimento são alterações nos genes que regulam a produção das hemoglobinas, levando às hemoglobinopatias. Cerca de 3 a 4% da população mundial possui pelo menos um gene anormal da molécula de hemoglobina, o que torna as hemoglobinopatias a condição genética de maior prevalência na raça humana. As hemoglobinopatias podem ser estruturais ou por deficiência de síntese. As estruturais envolvem o mau funcionamento das hemoglobinas, podendo levar a várias complicações.
Uma das doenças mais conhecidas relacionadas às hemoglobinas é a anemia falciforme, na qual ocorre alteração de um gene da hemoglobina, o que faz com que a mesma passe a formar polímeros quando o sangue é exposto a certa quantidade de oxigênio. Na anemia falciforme, temos uma hemoglobina S, ocasionada por anomalias no gene beta, desconfigurando a molécula e diminuindo sua tensão com o oxigênio. Ocorre, porém, uma condição benigna, conhecida por persistência hereditária da hemoglobina fetal, onde há síntese contínua da hemoglobina fetal na vida adulta, sem grandes alterações hematológicas. Desse modo, cerca de 10 a 20% dos glóbulos vermelhos continuam produzindo hemoglobina fetal, que cede seu oxigênio à hemoglobina S, protegendo-as da falcização e diminuindo a oclusão dos vasos sanguíneos e diversas outras manifestações clínicas que poderiam surgir a longo prazo. Porém, como consequências da anemia falciforme, temos menor quantidade de oxigênio disponibilizado ao organismo, além de ocorrerem lesões das hemácias, sendo que algumas passam a ter o formato de foice, o que dificulta sua circulação, levando a vasoclusões. Por fim, os eritrócitos possuem menor tempo de vida, o que só agrava a dificuldade em levar o oxigênio aos tecidos. Já as hemoglobinopatias por deficiência de síntese estão relacionadas à diminuição na produção de hemoglobina, resultando em anemia. Um exemplo é a doença talassemia, que tem gravidade variando de acordo com a mutação genética e o número de cópias com mutações. Se apenas uma das cópias do gene possuir a mutação, ocorre o traço talassêmico. Quando há mutações em ambas cópias, a diminuição na produção é muito elevada e o paciente necessita de transfusões durante a vida. Um fato interessante a ser citado é que a testagem de hemoglobina fetal é feita quando há suspeitas de complicações clínicas como talassemia beta, leucemia mieloide e anemia falciforme, que podem ficar mais evidentes por sintomas como palpitação, dor no peito, fadiga, inchaço nos pés e anemia severa, ou por históricos familiares. No caso da talassemia beta, os indivíduos são incapazes de produzir hemoglobina A. Dessa forma, o organismo continua reforçando a produção de hemoglobina fetal, 3 a 4 gramas ao invés do normal, 0,2 gramas, permitindo que a pessoa nasça, passe pela infância e tenha chance de chegar até a vida adulta com o tratamento adequado. Após cerca de 120 dias em circulação no organismo, em virtude de seu esgotamento metabólico e alterações degenerativas, as hemácias são removidas e destruídas intracelularmente em células do sistema monocítico macrofágico, especialmente no baço, no fígado e na medula óssea. Uma vez fagocitada, a hemácia é decomposta em seus componentes, com destaque para a membrana e a hemoglobina, com as proteínas e fosfolipídios da membrana sendo digeridos, enquanto a hemoglobina é decomposta em globina, que por sua vez é degradada em seus aminoácidos reaproveitados, e o grupo M é clivado com a abertura do anel da protoporfirina. O ferro, então, é removido da fração M e se associa à proteína plasmática transferrina, um transportador de ferro na corrente sanguínea. Os anéis pirrólicos são transformados em pigmentos, liberados no plasma, na forma de bilirrubina, que se liga à albumina, formando a bilirrubina indireta. No fígado, é conjugada com ácido glicurônico, formando a bilirrubina direta. Parte dessa bilirrubina direta é eliminada nas fezes na forma de esterco bilinogênio, enquanto o restante é reabsorvido e eliminado pelos rins como urobilinogênio na urina.